Basicamente, as taxas cobradas pelos fundos de investimento podem ser de dois tipos: as taxas de administração e as taxas de performance. Alguns fundos podem, além dessas duas taxas aqui, desses dois tipos, podem também cobrar uma taxa de ingresso quando você está fazendo a aplicação do recurso e também uma taxa de saída quando você está fazendo o resgate. É menos comum, e para saber se o seu fundo, né, se o fundo em que você quer investir tem esse tipo de cobrança, ler o regulamento, né? Lá no regulamento vai ter todos os tipos de cobrança, inclusive as taxas que são cobradas. Vamos ver em mais detalhes cada um desses dois tipos aqui. As taxas de administração, como o nome sugere, né, ela serve para remunerar os serviços do administrador, também do gestor da carteira, né, que está decidindo onde aplicar os recursos, e qualquer outro serviço que seja necessário para manutenção do fundo de investimento, né? E o valor dessa taxa de administração tem que estar descrito no regulamento do fundo. E é o fundo que estabelece, tá? Não tem limite mínimo nem máximo para isso, né? É livre para estabelecer. E a única questão é que, se for haver um aumento dessa taxa, ele precisa ser aprovado na Assembleia Geral dos Cotistas. Para a diminuição da taxa, não é necessária essa aprovação em Assembleia. Já a taxa de performance, né, a taxa de desempenho, ela é cobrada só em alguns casos, né, quando o fundo ele tem um benchmark, né, quando ele tem algum patamar que ele estabeleceu. Por exemplo, se o referencial dele for o Ibovespa, o fundo quer, no mínimo, oferecer a remuneração do Ibovespa. Então, digamos que o Ibovespa naquele mês foi de 3,5% a rentabilidade, e o fundo foi acima disso, foi 5%. Então, sobre esse diferencial, sobre esse 1,5% acima, né, do que ele estabelecia, né, como meta, pode ser cobrada uma taxa de performance. Se for cobrada, também vai ter que estar descrita no regulamento do fundo, né? E o que precisa antes de fazer a cobrança, todas as despesas, né, todas as outras, os outros custos do fundo têm que ser deduzidos antes de se calcular esse valor. E como está aqui, né, não pode ter cobrança de taxa de performance se o valor da cota tiver sido inferior à última vez em que foi feita a cobrança dessa taxa. Isso daqui vale como regra geral, né, com relação à taxa de performance, mas existem alguns fundos que são destinados só para investidores qualificados, né? Eles podem ter algumas diferenças, mas no geral são essas características aqui para a cobrança de taxa de performance. No Brasil, as taxas do fundo sempre são descontadas antes do valor da cota, né? Então, antes da rentabilidade divulgada, ou seja, o valor que você vir divulgado ali pelo fundo, ele já é líquido, né? Ele já tem todas as despesas e taxas descontadas. Isso facilita, né, a comparação entre os fundos, né? Porque independentemente de um fundo cobra taxa de performance, o outro não, um cobra uma taxa de administração de 1%, o outro cobra de 3%, no fim você vai ter a rentabilidade líquida para comparar, né? Então, por isso, né, do ponto de vista do investidor, não interessa muito um fundo que tenha um resultado melhor, mas tenha custos mais altos, né? No fim, ele vai estar, de repente, levando como remuneração a mesma coisa que um outro fundo que nem tem um resultado tão bom assim, mas que tem custos mais baixos, né? Tem, por exemplo, uma taxa de administração mais baixa. De repente, para esse investidor, esse fundo com menos
resultado menor, mas também menos taxas, uma taxa menor, pode ser mais interessante para ele, né? Simulando um exemplo, com base naquele valor de cota que a gente já tinha visto, né, para o cálculo da rentabilidade no período, o que a gente faz? A gente divide o valor da cota no resgate pelo valor da cota na data da aplicação. Então, naquele exemplo que a gente fez no vídeo anterior, né, era R$5, né, na hora de ingressar com os recursos, o valor da cota, e no momento da saída o valor da cota já era de R$6. Então, se a gente dividir o valor da cota no resgate pelo valor na aplicação, a gente chega em 1,2, e se a gente transformar isso para percentual, né, ou seja, tira o 1 e multiplica por 100, a gente chega nos 20%, como a gente já sabia, né, que teve de valorização desse fundo fictício aqui no período. E, basicamente, né, essa forma de divulgação, como já foi falado, né, ela facilita a comparação dos resultados entre fundos diferentes, que podem ter diferentes taxas cobradas, diferentes valores ou diferentes tipos de taxa, né? Ter taxa de entrada, taxa de saída, taxa de performance. No fim, o que você está comparando é o líquido, né? Então, fica mais fácil a comparação. Para saber que taxas, né, são incidentes, só lendo o regulamento, e também no regulamento você vai ter a descrição de o que mais é cobrado, né, que outras despesas, como despesa de corretagem, de custódia, de auditoria, tudo isso no regulamento do fundo tem que constar.